Estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da humanidade. Tudo começou com uma pandemia que arrasou o mundo inteiro em nível social, político e econômico, seguido por crise econômica mundial e de recursos naturais, e agora estamos vivendo conflitos armados, uma verdadeira guerra que está trazendo um caos para a psicosfera do nosso planeta, sem contar em todas as desvirtudes e falta de valores que esta geração está vivenciando e que está impactando diretamente no nosso caminho espiritual enquanto consciência humana global. Mas e agora, diante de tudo isso que se apresenta, como podemos acessar estes véus de mistérios herméticos que existem para além dos conhecimentos mundanos de forma segura, de forma alegre e leve? Pois bem, me acompanha nesse vídeo que eu quero te ensinar alguns segredos herméticos que a guerra nos ensina. Salve, alquimista! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, aonde desvelamos aquilo que está oculto, aonde trazemos a luz da consciência e da benevolência divina para a nossa jornada aqui na Terra. Eu me chamo Yuri e se você está conhecendo este nosso canal agora, considere se inscrever para ficar por dentro de muitos outros vídeos e conteúdos que eu disponibilizo aqui gratuitamente. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, porque eu quero falar sobre um assunto muito delicado, mas que é necessário em tempos que estamos vivendo hoje. Estamos literalmente vivendo uma guerra e passamos aí por todas essas adversidades, né, que existiram desde 2020, seguindo para 2022 agora, e não tem um respiro, né? Nós não temos um fôlego enquanto humanidade mesmo para nos realocar e reestruturar também essas questões geopolíticas e sociais. Mas e agora? A espiritualidade, onde é que fica no meio disso tudo? Como nós podemos seguir uma via espiritual elevada em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de pandemia? Então, neste vídeo, eu quero te trazer algumas reflexões que eu fiz com base nos estudos herméticos e iniciáticos para que nós possamos sobreviver a estes tempos, e eu quero te dar algumas dicas valiosas no final deste vídeo. Bom, a primeira reflexão que eu quero que você faça aqui junto comigo é: a guerra, ela tem alguns interesses por trás, né? Mas isso é peculiar de cada um, normalmente eles são embasados no poder de alguns governantes ou nações. Então, o poder, ele é um dos 3 princípios básicos da espiritualidade, que nós sabemos ser o poder, o saber e o amor. Só que o problema da guerra é o conflito gerado porque o poder ali está desassociado do amor e do saber na maioria das vezes. Então esta desassociação acaba gerando resistências, conflitos de interesses que são egóicos. Então eu quero que você lembre-se dessa tríade, porque ela é a base de toda a espiritualidade, de qualquer vertente que você for seguir, tá bom? É poder, amor e saber. Não tem uma ordem certa, mas o amor deve ser a via que sustenta o poder, para que este poder seja ancorado no coração e não no egocentro, né, do ser humano. E o saber é, digamos assim, as rédeas que o amor usa para governar este poder no caminho da luz, tá bom, minha gente? Então o poder, em suma, ele não é algo ruim. O ruim é aquilo que nós fazemos com o poder demasiado nas mãos erradas. Por isso que dentro do esoterismo, né, existe toda essa questão daquilo que está oculto, daquilo que está por trás dos véus, que não é revelado para todo mundo, porque existem muitos poderes dentro dos conhecimentos herméticos, esotéricos. E não é aconselhável nós simplesmente jogarmos pérolas aos porcos, como dizia
o nosso querido Mestre Jesus Cristo, mas é aconselhável nós darmos doses graduais para que a pessoa vá buscando mais profundamente estas sabedorias, e aí sim vai adquirindo o poder com o seu mérito, com o seu coração, né? Lembrando que os egípcios já tinham esta visão iniciática de pesar o coração com a pena de Ma'at e fazer este equilíbrio, né? Onde o iniciado, o adepto, ele para entrar na Câmara Maior, ele precisava passar pelo Tribunal de Osíris, o Tribunal dos Mortos, aonde ele pesava o seu próprio coração e este deveria ser mais leve do que a pena da justiça. Ou seja, ele não poderia carregar em seu coração coisas pesadas, coisas materiais, coisas densas, apenas virtudes elevadas, apenas atos de sabedoria, de amor e de poder nesta terra, né, em prol da benevolência daquilo que é divino. E esta é a nossa segunda reflexão deste vídeo. Nós, como iniciados e iniciadas dentro desses mistérios, nós não devemos carregar em nosso coração os apegos materiais. E quando eu digo isso, é muito forte, eu sei, porque a guerra, ela literalmente destrói aquilo que é material. Ela consegue destruir cidades, países, ela destrói famílias, né? Ela mata pessoas e inúmeras atrocidades em nível físico. E é por isso que nós não podemos, de forma alguma, embasar a nossa espiritualidade em coisas materiais. Nós não podemos depender, então, de algum lugar ou instituição que vai sustentar o nosso caminho espiritual. Nós devemos ser autossuficientes, lembrando que o maior templo de todos é aonde a nossa alma habita, é o nosso corpo. E para que a nossa alma habite de forma coesa este corpo, né, ele precisa ter um refinamento, a gente precisa sutilizar a nossa essência. Por isso, quando falamos em um tribunal do coração, algo que vai pesar a tua própria essência com a pena da justiça de Ma'at, seria a ideia mítica, né, a ideia arquetípica de você ter apenas coisas boas e leves no seu coração, apenas virtudes e valores. E esta é a nossa terceira reflexão deste vídeo. Em terceiro lugar, é importante nós lembrarmos daquilo que são os nossos valores, aquilo que são as nossas virtudes, para que nós não sejamos manipulados por políticos, por conflitos, né, por questões polarizadas. E assim como diz o hermetismo, né, tudo tem dois polos, mas no fim das contas, estes polos se encontram. Então, seja extrema esquerda, extrema direita, seja um cristianismo totalmente ortodoxo, totalmente irreverente à mudança ou algo totalmente liberal e caótico, ambos se tocam nas suas extremidades. Então, não existe tal coisa como um lado ou outro, existe o caminho do meio. E é este caminho do meio que está ancorado naquilo que nós falamos no começo desse vídeo, no amor sustentando então este poder para que nós possamos ir em rumo deste saber, né, com as rédeas do saber, rumo à luz maior. Por isso, é importante você não tomar lados nesse conflito que está sendo gerado aqui na Terra. E quando eu digo este conflito, eu não estou falando lá do conflito da Rússia e da Ucrânia, eu não estou falando de conflitos políticos que vão existir este ano. Não, eu estou falando dos seus conflitos pessoais. Pois a guerra, a psicoesfera desta guerra, ela existe dentro de todos nós. E assim como os cabalistas chamam esta esfera de poder de Geburah, que é o rigor, né, é a justiça e também é aquilo que abre as portas das Klipot. E as Klipot são justamente o contrário da Sefirot. Para quem conhece um pouco mais de Cabala, quem já adentrou nos nossos estudos fechados do caminho da ascensão ou da chave da sabedoria oculta, vai entender um pouco melhor isso que eu estou falando, né? Estou falando da árvore da vida, esta árvore sefirótica de 10 esferas e 22 traços que compõem toda a manifestação da nossa realidade. Para você entender um pouquinho melhor, eu fiz uma série de vídeos gratuitas aqui e também preparei um
e-book grátis para você estudar e se aprofundar na Kabbalah, caso esse seja o seu interesse. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo aqui em cima da minha cabeça, tá bom? Mas voltando, Geburah, ela é como o rigor, né? Ela é como aquilo que precisa ser amarrado, personificado biblicamente como Isaac, filho de Abraão na Bíblia. E Abraão, um patriarca muito benevolente, a personificação de Hesed, ele amarra o seu filho e vai oferecer como sacrifício a mando de Deus. Só que em última instância, este Deus onipresente, onipotente, onisciente, orienta Abraão a trocar Isaac, por um cordeiro. E aí existe também toda essa mitologia por trás, do sacrifício e da submissão daquilo que é o rigor marcial perante a benevolência de Júpiter. E trazendo para o nosso lado da astrologia hermética, por exemplo, 2022 é um ano regido por Marte, minha gente. Tomem muito cuidado, pois este rigor marcial de Geburah, ele está muito ativo na nossa energia da Terra, em todos os sentidos, sejam nesses conflitos maiores do macro da Terra ou nos conflitos menores do nosso micro, da nossa vida pessoal, nosso trabalho, nossa família, relacionamentos, amizades, ou até mesmo o rigor de nós, às vezes, estarmos tão dentro de uma ideia, que agimos de forma sem olhar para os lados, totalmente rigorosa, e acabamos perdendo o ângulo maior das coisas da nossa vida. Por isso, é importante nós termos um sentido de valores e virtudes bem firmados. Escreva num papel, como um exercício depois de assistir esse vídeo. O que você valoriza de fato? Quais são teus valores e virtudes? Para que você tome decisões com base em tais valores e virtudes. Para que você não haja por impulsos desses conflitos maiores, dessas energias que estão rondando a Terra, ou muitas vezes que você simplesmente não haja, mas seja levado pela maré maior, que é o que acontece com muita gente, e eu estou vendo cada dia mais isso acontecendo, as marés arrastando os buscadores e as buscadoras para longe deste caminho tão belo, tão justo, tão maravilhoso que é a espiritualidade. Então, como fazemos isso tudo, Yuri? Eis a questão, como é que a gente vai, então, se conectar verdadeiramente, não entrar nessas armadilhas da Matrix, essas coisas duais e polarizadas que estão acontecendo na Terra? A minha dica de ouro é que você se conecte com a natureza. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo imersos, muitas vezes, dentro de grandes metrópoles, cidades caóticas, com barulhos de carros, de aviões, com várias outras pessoas com linhas cruzadas de pensamentos, interesses, desejos e desvirtudes à nossa volta. E como é que nós podemos ter esta vida virtuosa em meio a este caos? Eu sugiro você se afastar periodicamente, sempre que for possível, um fim de semana, um feriado, ou às vezes umas férias maiores. Entre em contato com uma natureza a mais virgem e pura que você puder. Aquela natureza que você não vai encontrar muitas pessoas, que você vai talvez entrar no meio de uma mata, numa cachoeira ou até mesmo numa praia um pouco mais privada, sem tanto barulho, sem tantas movimentações, E ali medite profundamente. Comece a compreender como tudo isso mostra o caminho de uma forma muito simples, de uma forma muito verdadeira. A natureza, ela é um mapa de como nós devemos seguir este caminho, pois, segundo o hermetismo, Deus, o Todo, criou um demiurgo, e este demiurgo, em grego chamado de cosmos, Cosmos é a ordem de todas as coisas. Este criou o ser humano. Então a sequência da criação, da cosmogênese hermética é o Criador, aí a mente do todo, por exemplo, que é este demiurgo, e aí sim o ser humano, ou aí sim a vida em si, que é dotada de razão, de alma, de inteligência e de outras faculdades que nos ajudam a nos conectarmos com Deus. Então a natureza, o mundo, ela tem uma alma primordial, e esta alma é a imagem e semelhança do Criador maior. Então, quando falamos em cosmos dentro do hermetismo,
estamos falando, estamos nos referindo à anima mundi, à alma do mundo, como os alquimistas gostam de trazer. E esta alma do mundo pode ser facilmente acessada por você. Basta você querer, basta você se permitir estar num local apropriado, que é o templo da natureza, né, para chamar também esta presença maior, a presença do Deus único divino perante a Mãe Terra, perante a natureza, e aí sim conseguir entender qual é a sua natureza. E é interessante analisarmos isso, pois a própria Igreja Católica, né, as sinagogas, todos os templos humanos, eles seguem um padrão que tenta emular a natureza de alguma forma. Por exemplo, as catedrais, né, do cristianismo mais tradicional e medieval, elas foram construídas na maioria das vezes por alquimistas, né, que estavam, vamos dizer assim, fazendo um bico aqui e acolá e botaram vários simbolismos esotéricos em todas elas, em construções góticas principalmente, né? Mas o ponto é que estas catedrais estão alinhadas com constelações, né? E as constelações, esta tenda astral que nós vivemos, que nós estamos imersos, ela nos conta muito sobre nós, sobre o nosso passado e também sobre o nosso futuro. E nós, dentro de cidades cheias de luzes artificiais, nós não conseguimos mais olhar para os céus e ver com clareza estas constelações. Então veja o significado velado aqui também, pois o ser humano constrói cidades e luzes artificiais à sua volta e esta artificialidade toda esmaga aquilo que é natural e aquilo que já existia, que não precisaria mais ser construído, né? Então nós estamos atrapalhando muitas vezes a nossa própria conexão. Estamos complicando tantas as coisas que não deixamos a simplicidade tomar conta e nos orientar, nos ordenar neste cosmos, nesta força da ordem maior. Mas voltando para a ideia das igrejas também, elas têm um formato de uma mulher. Normalmente, a porta de uma catedral é um formato de uma vulva, tem as duas torres compridas, como se fossem as pernas dela, aí vem um salão, que é como o canal vaginal, e aí tem a cúpula, que é como uma mulher grávida, né? Então, qual que é o simbolismo disso tudo? Você entra numa catedral de um jeito e renasce quando sai dela. Então, a ideia seria esta, né? É a emulação da Virgem Mãe, é a emulação da Santa Pachamama, de Gaia, né? Da nossa grande Mãe Terra, do nosso berço, do seio que nutre toda a humanidade. Só que isso, é lógico, está velado e muitas vezes não faz o seu papel como deveria fazer, mas isso também não é o caso. Se você quiser que eu faça um outro vídeo falando sobre o significado esotérico das catedrais, deixe um comentário aqui embaixo que eu irei fazer este vídeo para vocês, inclusive com embasamento de autores alquímicos muito famosos. Mas, continuando aqui na nossa linha de raciocínio, a ideia é você se conectar com a natureza ou com esta grande mãe, esta terra, este mundo maior, né, para orar. E esta oração, este louvor, ele precisa ser para os céus ou para Deus, no caso, né? Então, este é o casamento alquímico que deve acontecer entre céu e terra, entre o corpo físico e aquilo que é imaterial, a nossa alma, por exemplo. Por isso, tenham isso bem firmado na mente de vocês. É preciso ter um conjunto de valores e virtudes firmadas, é preciso se conectar com a natureza, se questionar, né, o que você realmente é enquanto ser humano, e aí rezar, orar, louvar ao Deus onipresente, onipotente, onisciente, que não tem forma, não tem uma figura, não é um antropomorfizado, não é um avatar aí, ou algum ser divino que veio à Terra, como Cristo, Buda, Maomé, ou qualquer ser desses, mas é para além de todas estas formas. É como a força que tudo move, mas não é movida por nada, tá bom? E quando você compreender tudo isso, você vai entender que a sua individualidade, ela não tem sentido de ser
sozinha, né? E aí a gente dilui um pouco aquela primeira questão que gera a guerra, que é o nosso ego. Que nós às vezes estamos nesta busca desenfreada por poder, 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 conquista, luxúria, né? Todas essas cárceres que limitam a nossa consciência humana de realmente prosperar nas linhas do amor e da sabedoria, e a gente tira um pouco, então, este centro egóico, traz para o centro cardíaco ou crístico, vê a nossa pequenez diante de toda esta grandiosidade da criação, mas entende que o nosso papel aqui, ele é essencial e cada um de nós precisa fazer a nossa parte para o bem maior prosperar, para que exista uma plenitude ou uma era messiânica, né, ou uma paz mundial nesse sentido amplo da coisa. Isso depende de cada um de nós, de cada atitude, de cada gesto de benevolência e de caridade que nós possamos fazer. Então, encontre o seu eixo e aí você precisa fazer 4 perguntas fundamentais para que você possa prosperar e ter uma vida espiritual em tempos de guerra. Então sente-se na natureza de forma confortável, com a coluna ereta, feche os seus olhos, respire profundamente, pelo menos 7 vezes, de forma lenta e se questione. Qual o meu caminho, em primeiro lugar? E aí, quando você se questionar qual o meu caminho, vai começar a vir 1001 formas de caminho, de religião, de filosofia, de 1000 coisas, mas a ideia é você começar a entender de fato qual o seu caminho e não qual o caminho que foi imposto para você ou que você foi criado dentro, mas que talvez não seja literalmente o seu caminho. Esta é uma questão bem particular e só você poderá respondê-la. A nossa segunda questão é: qual a minha verdade? Então se questione qual é a minha verdade, o que você realmente acredita e não aquilo que parece ser certo acreditar ou aquilo que a maioria acredita, então deve ser isso a verdade universal, a verdade maior. Não. Se questione qual a minha verdade, o que eu realmente acredito ser esta essência de Deus, o que eu realmente acredito ser esta vida póstuma, por exemplo, ou a própria alma, ou estas questões primordiais, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é a sua verdade, meu alquimista? Para aí então você chegar na terceira pergunta, que é: qual a minha natureza? Todos nós temos uma natureza primordial. E hoje em dia nós vemos o quanto isso está sendo aflorado, mas muitas vezes de forma caótica e desordenada, onde as pessoas vão seguindo novamente uma maré, uma verdade coletiva que é, na verdade, uma falsa verdade. Então, qual é a sua natureza? Sem julgamentos, sem limitações, dentro daquilo que você acredita ser o seu caminho, a sua verdade. Qual é a sua natureza enquanto ser humano? Qual é a essência que te nutre e que te faz querer viver cada dia em busca dos teus objetivos maiores? E aí nós chegamos na nossa quarta questão, que é: qual o meu destino? E esta é uma questão muito abstrata, né? Talvez a gente não consiga chegar nela com a nossa cognição racional, mas talvez você consiga sentir este destino batendo no seu coração. Aí você vai precisar de uma grande maestria para olhar para si mesmo, sentir o seu caminho, a sua verdade maior, a sua natureza divina, para aí então compreender qual é o teu destino aqui na Terra. E aí, cumpra todos esses destinos com base nos teus valores e virtudes de vida, com a conexão e o casamento entre aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo, aquilo que está dentro com aquilo que está fora, com você, a natureza, os céus, Deus e todas as outras pessoas que também estão vivendo no aqui e no agora. E busque sempre ajudar ao próximo, busque sempre trazer um momento de benevolência para si e para todos que estão à sua volta. Tente ser uma semente da luz plantada aqui na Terra.
Tá bom? Minha cara e meu caro alquimista, eu fico muito feliz que você chegou até aqui. E se você viu este vídeo até o final, me ajude a compartilhar esta mensagem. Compartilhe em grupos, compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vão entender esta mensagem de fato. Deixe um like aqui, porque isso faz com que eu continue fazendo mais e mais vídeos para você. E deixe um comentário também, falando: eu sou a semente da luz na Terra, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, tá bom? Então um forte abraço, meu alquimista, e nos vemos em nosso próximo vídeo.